Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 4 tipos de amostragem de solo que a gente pode trabalhar na fazenda. Com que objetivo? Para saber, eu vou adotar qual agora, qual o momento que eu posso adotar, eu vou iniciar na agricultura de precisão, justamente para você ter embasamento tanto de custo, como vai ser esse custo para você, o que vale a pena, o que não vale, e para você entender as diferenças delas. Então vamos aqui para dentro do computador, que vai ser mais fácil de explicar. No caso, são 4. Eu vou classificar assim, como convencional, células, pontos e zonas. Você vai entender cada uma delas. Vamos iniciar com a convencional, né? Que é quando a gente fala sobre análise de solo, amostragem de solo, é a primeira que a gente estuda na faculdade, é a melhor maneira. Então, é o que a gente toma de base. Normalmente, qual a principal base dela? Você vai encontrar áreas iguais dentro da sua propriedade, que tem mesmas características, e dividir em glebas. Essas glebas, essas áreas, tem que ter até 10 hectares. Entre 10 e 15 hectares, já vi gente falar até 20, mas dentro desse parâmetro tá bom. Então, 10 hectares, uma área, você vai retirar, o Word corrige para A de haver 10 hectares, você vai realizar uma amostragem em encaminhamento, ou seja, você vai tirar 20 pontos, 20 subamostras, né? Eu vou colocar subamostras. Rapaz, podia dar mais espaço, né? Deixa eu ver se eu ganho um espaço aqui para ficar melhor. Colocar para todo mundo o mesmo espaço. Agora você tem que voltar. Ok, 20 subamostras. Aqui embaixo erro, mas tá bom. 20 subamostras. Deixa eu colocar aí. 20 subamostras. Dessas 20 você vai homogeneizar elas, então vai tirar uma amostra composta. Essa que você vai levar para o laboratório, então você leva ela para o laboratório. Então, é nessas características. Então, você tem uma área de até 10 hectares, amostragem de caminhamento em zigue-zague, muitas vezes, 20 subamostras ali, você vai tirar 20 pontos, e dessas 20, homogeneizar, tirar uma amostra composta. Qual a diferença dela? Vamos colocar tudo para uma área de 100 hectares. Então, 100 hectares, você vai ter 10 amostras compostas. Como são 20, né, você vai tirar 200 subamostras, mas vai homogeneizar a cada 20 ali. Hoje a amostragem, a análise de solo aqui na minha região está girando em torno de 70 a 100 reais, mais ou menos. Então vamos colocar no piso mais alto, que aí é o custo maior. Então, nesse daqui você vai ter um custo de R$1.000 para fazer essa amostragem. Só que ela tem baixa precisão, então você, se tiver uma variação dentro daqueles 10 hectares, você não vai conseguir mapear ela. E normalmente a gente consegue ver variação até abaixo de 1 hectare. Então isso é o início de tudo mesmo para você começar a trabalhar com a área. É o que sempre foi mais utilizado, ainda é muito utilizado hoje para quem não trabalha com agricultura de precisão, nem que seja no mínimo mesmo, mas é isso. Então, aqui embaixo eu vou colocar pontos negativos, né, como baixa precisão e baixo custo também. Baixo custo. Então, para uns 100 hectares, você gasta R$1.000. A próxima que a gente vai trabalhar é a de células. Deixa eu puxar ela aqui para cima. Eita. Células. Qual a diferença dela? Primeiro, em vez de ser uma gleba de 10 hectares, a gente trabalha com áreas menores. Então, 5, 3 hectares ali. O que vai acontecer? Vai ser quadrados, né, ou retângulos, o que for ali dentro da sua área. Isso pode ser organizado. E todo o resto vai ser o mesmo. Vai retirar 20 pontos, 20 subamostras. Zigue-zague, do mesmo jeito. Uma amostra composta. Por que ela é melhor que a amostragem convencional? Por causa que ela é mais precisa. Ela tem uma precisão muito maior, então você consegue dobrar a resolução, se a gente for por essas questões.
porque a gente sai de uma área de 10 hectares e vai para 5. Você consegue entender melhor as variabilidades, justamente porque você tem áreas, por exemplo, divididas em 3 classes. Você vai ter células boas, células médias e células ruins. Então você consegue regular manualmente ali para aplicar a quantidade que você quer dentro de qualquer área. Então ela é mais precisa e eu vou colocar um início da AP. Ou seja, para quem está começando, quem não quer gastar muito, ela é uma saída. Principalmente porque ela não é tão cara que nem uma amostragem de pontos, mas não é tão barata que nem a amostragem convencional, mas traz uma resolução muito melhor. Então você consegue ali entender melhor a sua área. E com o passar dos anos vai melhorando também. Só para vocês verem, se são a cada 5 hectares, você vai ter 20 subamostras ali. 20 subamostras vai dar um custo de R$2.000. Você dobrou o custo, né, de R$1.000 para 2.000, mas dobrou a informação também de variabilidade. Então, vamos supor que numa área de 10, você teria que jogar 100 pontos de fósforo. Numa área de 5, em 2 áreas de 5, uma você vai ter que jogar 70 e na outra você tem que jogar 50. Tá que são áreas diferentes, a média não tá batendo mais ou menos ali, mas entendeu que tem essa variabilidade? É possível você entender melhor e economizar. Por exemplo, a área agora um exemplo melhor, né? A área de 100 de 10 hectares, 100 pontos de fósforo. A área de 5, uma área você vai ter que jogar 110, na outra você vai ter que jogar 80, porque você fez esse mapeamento melhor. Então você economizou essa diferença. O próximo é o mais comum quando a gente fala de agricultura de precisão. Por quê? Porque é a amostragem por pontos. Eu vou até colocar ela na parte de baixo aqui, para ficar mais fácil. Por quê? Você tem um grid muito mais denso, tem locais, né, que a gente coloca até abaixo de 1 ponto por hectare. O detalhe também está na amostragem. Então, normalmente a gente trabalha com 1 ponto por hectare. Eu vou colocar ponto por hectare, porque é o que você vai amostrar, 1 ponto por hectare. Agora, você não faz por caminhamento. Eu vou colocar a amostragem por ponto aqui, amostragem por ponto. Por quê? Você vai criar um raio, ali você tem a localização do ponto onde tem que ser retirado. Com GPS já foi tudo planejado. Então você vai retirar, de acordo com o raio do seu GPS, com o erro ali, entre 5 e 7 subamostras. Então você tira 5 a 7 subamostras, vou colocar 5 a 7 subamostras. E vai homogeneizar. Então em vez de levar em consideração a área, você leva só esse raio. Não vai ser por caminhamento. Você vai ter um mapa, porque antes você tinha as glândulas, as células. Agora você vai ter um mapa. Então você tem um mapa de como está distribuída a fertilidade ali. No caso, os macronutrientes, micronutrientes, justamente. Só que ela é mais cara, mas muito mais precisa. Porque pensa, olha, agora você vai fazer 1 ponto por hectare, você vai tirar 100 pontos. 100 pontos a R$100, que é 100 vezes 100, se a gente colocar os 2 zeros, fica 10.000. Então, você vai investir R$10.000 em amostras, em amostragem, vai ter um mapa. Só que com o mapa você consegue fazer taxa variável, você consegue trabalhar muito melhor os nutrientes da área. Então, você sabe onde estão as manchas, como que elas estão, e consegue manejar elas da forma correta, procurando atingir a maior produtividade. Então eu já peço que, se você está gostando do vídeo aí, deixa o curtir, se inscreve no canal, justamente para receber mais vídeos sobre agricultura de precisão, como melhorar a sua lavoura, algumas técnicas, algumas informações. E, continuando aqui, né, quais os pontos positivos? Ela tem um custo maior, vou colocar um custo maior investimento, então você vai fazer um maior investimento, mas tem uma maior precisão. Então você consegue entender muito melhor. Agora, por fim, a gente chega na última, que é a amostragem por zonas. Por que eu não coloquei zonas de manejo, alguma coisa? Porque pode ser variado, sabe? Porque a gente pode colocar zonas de condutividade elétrica, justamente porque a condutividade elétrica
faz diferença a questão de textura de solo, quantidade de armazenamento de água, questão de fertilidade com alguns cátions, ânions, e eu esqueci como que fala, mas alguns dos macro e micronutrientes têm relação direta com condutividade elétrica, então você pode fazer condutividade, zona de condutividade, zona de NDVI, zona de produtividade, zona de manejo, eu posso colocar até zona de manejo. Quais as diferenças de cada um, né? Vamos lá. Zona de condutividade, você vai realizar o estudo da condutividade elétrica do solo, então condutividade elétrica, e isso vai te dar alguns parâmetros de onde tem maior condutividade e onde tem menos. Depois você vai nessas zonas e retira as amostragens, retira as amostras para saber o que varia de uma para outra. No NDVI, por quê? Com o NDVI a gente consegue ver a saúde da plantação. Eu falo que é como se fosse um raio-x. Então você vai saber onde as plantas estão mais sadias e onde estão menos sadias, de acordo com as variabilidades. Então você consegue identificar algumas manchas. As plantas nesse local sempre apresentam um desenvolvimento pior, não tem tanta ramificação, o milho fica menor, dá mais doença, tudo mais, todas as variabilidades. E isso o NDVI consegue te trazer. Então você pode criar zonas com o NDVI. Então também é uma possibilidade. Só que precisa de ter uma constância. Então eu vou colocar constância. Aí, já consertou. Por quê? Você precisa de uma série histórica de imagens para ver se aquela mancha sempre está no mesmo lugar. A mesma coisa com produtividade. Por quê? Com a produtividade, você vai vendo, essa área produz mais, essa área produz menos, essa área sempre produz acima da média, o que está acontecendo. Então você utiliza essa zona de produtividade, essas características para mostrar e ver se a fertilidade é o que está interferindo ali, se não é, o que pode estar acontecendo. Então, é um ponto importante. E claro, é melhor quando você tem mais dados de produtividade, principalmente, por exemplo, colhedoras que têm sensor de produtividade, fica mais fácil para você ter um histórico. O John Deere mesmo, né, se tiver Operation Center, você consegue esses mapas. Então, essa área de baixo do talhão sempre produziu menos. Vamos mostrar, ver o que está acontecendo para tentar trazer ela uma produtividade melhor. Então, vou colocar... A produtividade dá para entender, não tem nenhum problema. E a zona de manejo, ela é o ponto ápice da agricultura de precisão. Por quê? Você já sabe todas as variabilidades espaciais e temporais ali. Você sabe como que a sua lavoura já funciona. Então, você conhece ela, conhece intrinsecamente, sabe cada zona. Claro que não só conhecer, como tem ele mapeado e já referenciado. Logo, você sabe onde produz mais, onde produz menos, sabe quantas zonas de manejo. Por quê? Zonas de manejo, qual a definição? É que dentro delas você vai ter um manejo igual, por causa que ela tem mesmas características ali com o passar do tempo, e manejos diferentes entre zonas. Então, manejo de pragas, de doenças, questão de fertilidade de solo, adubação, calagem, questão de defensivos, fungicida, herbicida, depende, né? Mas questão de nematóide, todas essas características que variam, você já tem elas mapeadas e sabe como identificá-las. Então você realiza as amostragens só dentro delas, questão de amostragem de solo. Então você vai fazer o que está pedindo dentro daquela zona. Acho que ficou bem claro. E um ponto que eu esqueci de comentar é a questão da zona de manejo. O custo dela, eu estava na edição aqui e acabei de ver, o custo dela é bem mais barato, porque pensa, antes você, na de pontos, por exemplo, 1 ponto por hectare. Então você, na fazenda de 100 hectares, tinha que fazer 100 amostras, R$10.000. Agora você descobriu com alguns anos, algumas safras, 5 anos, por exemplo, ou mais, depende de como o estudo está sendo realizado, você percebeu que ela tem quatro zonas diferentes de manejo, né? Então você vai realizar só 4 amostragens, porque você vai fazer um manejo dentro delas da mesma maneira, dentro daquelas zonas. Então você barateia, em vez de gastar 10 mil, agora gasta R$400, mais barato que a convencional. Só que até lá vai um investimento.
Justamente. Claro que os outras zonas, né, por exemplo, utilizando NDVI, produtividade, vai conforme as variabilidades. Então, pode haver mais zonas, pode haver 10, 15, 20 zonas aí. Então, só que você consegue entender, tentar entender, começa a entender justamente, começa a entender as variabilidades daquelas áreas. Esse é o ponto inicial, que é no longo prazo essa questão das zonas de manejo. E essas são as 3 maneiras, né, que a gente... 4 maneiras de estudar a amostragem de solo, de você realizar. Principalmente porque você vai ter muitos dados para trabalhar e, claro, que depende de qual período que você está. Eu estou começando na agricultura. Cara, vai no manejo convencional mesmo. Você vai conseguir... Claro, se tiver um aporte maior de financeiro, eu sempre indico pontos como inicial para já sair chutando balde, e resolver tudo que tem que ser resolvido. Jogar a quantidade de calagem, de calcário que precisa, fazer a calagem completa, gessagem completa, adubação de correção para vir aumentando fósforo e potássio do solo, e micronutriente, melhorando matéria orgânica, já começa no 12. Claro, se tiver a possibilidade. Se não tem, vamos para de células. Eu não estou precisando gastar nada, vai para o convencional. Não é uma crítica aos métodos, né? Mas é um conhecimento para você saber, olha, tem outras possibilidades, vamos tentar melhorar. E esse vídeo é justamente para isso, para te dar esse parâmetro para você agora. Eu tenho poder em mãos, eu tenho conhecimento. Qual é a melhor escolha para mim no momento que eu estou? Então agradeço a todos que assistiram o vídeo. Peço de novo aí que se gostou, deixa o curtir aí no vídeo que ajuda bastante. E até a próxima. Falou!